Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre um prazer imenso reencontrar a cada um de vocês para darmos continuidade ao nosso estudo dessa obra magistral que veio a lume da humanidade pelas mãos venerando de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Essa obra é tão fascinante que quanto mais a gente lê, mais se contagia, entra na energia desses ensinamentos sublimes. Antes mesmo de adentrar ao tema, que hoje trabalharemos os capítulos 31 e 32, o 31, que é Cecília, o órgão, e também o 32, que é Melodia Sublime, antes de adentrar propriamente, eu queria fazer algumas considerações que reputo importante. Lembremos, eu já falei outra hora aqui, mas só relembrando que antes de Francisco Cândido Xavier começar a receber essa série, A Vida no Mundo Espiritual, ele recebeu algumas comunicações interessantes do seu guia, Emmanuel, e também de Neio Lúcio, Espíritos Amigos, que vinham falando da importância dessas obras. E eles falavam de que essa obra magistral, esse compêndio, essa coleção, não era o fruto apenas do pensar, do sentir, do espírito do benfeitor André Luiz. Não. André Luiz ele teria sido um mensageiro, um repórter, que teria sido escolhido para trazer à humanidade, lograr à humanidade, essas luzes contidas nessa magistral obra. Mas que essas obras tinham sido pensadas, trabalhadas, discutidas e analisadas todo o seu conteúdo por um grupo de 12 sábios da espiritualidade, dentre eles o espírito de Sócrates, o pai da filosofia. Imagina-se o nível desses espíritos de escola que tiveram essa tarefa sublime. E aí a gente entende, ao ler essa obra, da sua riqueza e da forma didática como ela foi preparada. Porque ao ler essa obra a gente não tem como não se contagiar, a gente se sente como se estivesse fazendo uma viagem às paragens de que eles falam. Porque a obra é tão bem concatenada, é tão bem trabalhada, é tão bem pensada, que ela nos induz a um profundo despertar para o processo de aprendizado, o processo de renovação espiritual. Ela nos induz a grandes ensinamentos, à luz, naturalmente, da Boa Nova de Jesus. Né? E nos deixa de forma muito clara, demonstra que nós somos criaturas interdimensionais, ou seja, somos criaturas que todas as nossas ações que praticamos aqui, elas repercutem, elas reverberam nos outros planos. Ou seja, todas as ações que praticamos aqui, elas têm consequências boas ou ruins. Então, ela nos faz pensar muito e muito nas nossas ações. O que é que estamos fazendo da encarnação que Deus, o Pai misericordioso e bom, nos concede nessa terra, que é um grande educandário de almas. Viemos aqui para aprender. Então, a gente, ao ler essa obra, a gente se sente nesse clima de despertar e de dar uma melhor aplicabilidade às nossas reencarnações. Ela é muito interessante. E a forma como ela foi pensada, ela é muito bem concatenada. Só um exemplo para a gente compreender o que estou falando. Nós estamos estudando esse livro, que é o segundo da série A Vida do Mundo Espiritual, Os Mensageiros. E lembremos que, a partir de determinado capítulo, André Luiz, que ele está se encaminhando à Terra, na companhia de Vicente, que é seu companheiro, estão matriculados no curso Os Mensageiros do Ministério das Comunicações da Colônia Solar. Estão eles na companhia do instrutor deles, de nome Aniceto. E eles, no caminho para a Terra, chegam no finalzinho da tarde a um posto de socorro localizado na região lindeira do umbral pesado, do umbral grosso, uma região bastante difícil. E aí chega o final da tarde, esse posto de socorro. Eles são recebidos muito gentilmente pelo diretor desse posto de socorro, denominado Alfredo. E Alfredo também, por Alfredo também por Ismália, que é a esposa de Alfredo, que é um espírito de alta envergadura espiritual, que não vive lá. Ela vive nas esferas mais elevadas, mas está em visita a Campo da Paz.
E então, como Aniceto, o instrutor deles, afirma que deseja, naquele final da tarde e noite, chegar à Terra para começar o trabalho de aula prática de André Luiz e Vicente, que vão trabalhar com os encarnados, né, de assistências encarnados, Alfredo desencoraja-os a ir naquela final da tarde e noite, porque, segundo ele, os aparelhos de Campo da Paz estão informando, estão registrando que naquele final da tarde e noite haverá uma grande tempestade de emanações mentais, certo? Que são tempestades vibratórias, em decorrência do ódio que está sendo destilado na Terra, das dores, dos sacrifícios, dos esforços das angústias, em função da guerra. Estava em plena Segunda Guerra Mundial. Olha que informação interessante, né? E, ao mesmo tempo, então, Aniceto, Alfredo, aconselha a pernoitar em Campo da Paz. Porque, segundo Alfredo, não Aniceto, mas certamente Vicente e André Luiz sofreriam profundamente se enfrentassem aquela tempestade. Olha que informação bacana, porque, inclusive, ele afirma que essas nuvens de emanação, essas tempestades de emanações mentais são tão danosas à saúde das criaturas encarnadas e desencarnadas, se não fosse a assistência, a interferência dos emissários de Deus, com finalidade de minimizar os efeitos deletérios dessas tempestades, seria fatal. Olha que expressão que fatal para a humanidade, ou seja, morreriam pessoas em decorrência disso. Seria fatal. Não é para não, para a humanidade. E mostra a interferência dos seres sublimes de Deus, protegendo a humanidade dessas nuvens terríveis. Mas se ele está dizendo que André Luiz e Vicente também sofreriam imensamente com as tempestades, e veja que André Luiz e Vicente são espíritos, não são iluminados, mas são espíritos que têm um certo grau de compreensão e de um certo adiantamento, imagine os espíritos sofredores que vivem naqueles sítios, nos umbrais, das trevas, naquela região. Né? Terrível, né? Então, eles procuram demonstrar com essa informação os terríveis efeitos do ódio, do ressentimento, da guerra, etc., 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 deixando a transparecer, e que muitas doenças que surgem na Terra é em função ainda desse ódio destilado pela mente humana, ainda profundamente equivocada, e afeito ao ódio, às injustiças, etc., 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 e dá-nos a entender, hoje, que a Covid-19 deva ter alguma coisa a ver com o momento que o mundo passa, é a leitura que a gente tira dessa situação que o mundo vive hoje. Olha que informação interessante. E então, Aniceto, além de aquecer com a ideia de Alfredo pernoitar lá, trouxe outra informação muito importante, dizendo ele que teria participado outrora, quando a guerra eclodiu, a Segunda Guerra Mundial, de uma reunião numa colônia espiritual mais elevada, chamada Alvorada Nova, né? Mais elevada nas faixas evolutivas, e onde lá teria dado a informação que, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, houve uma reunião de espíritos responsáveis pelos planetas próximos, espíritos representando os planetas próximos, né? Em que foi decidido o fechamento das fronteiras vibratórias da Terra. Mas que informação interessante, gente. Porque, segundo eles, não era justo de jeito nenhum que os planetas próximos, que não tinha nada a ver com a guerra, com o veneno destilado aqui na Terra, em função da guerra, do ódio, etc., que eles sofressem qualquer consequência dessas energias deletérias, né? Essas desarmonias. Se a Terra gerou essa guerra, que a Terra suporte as suas dores. Muito justo, inclusive, né? Mostrando claramente que as dores, as consequências graves de uma guerra mundial, por exemplo, toda a sociedade terráquea sofrerá consequências, né? Porque todos nós temos responsabilidades, é um karma coletivo. Claro que os que provocaram têm uma responsabilidade maior, mas todos nós temos responsabilidade dentro disso. É uma informação muito importante, muito interessante. E muitas outras informações atinentes à guerra. Só para mostrar, isso que eu estou querendo reforçar a ideia de que a passagem de André Luiz e Vicente e Aniceto não fora por acaso, não era uma mera coincidência. Vou mostrar em alguns outros fatos, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Estou explicando isso, gente, porque dessa tarde, final da tarde, até o dia seguinte,
concede fatos tão extraordinários em Campo da Paz, e dos 51 capítulos do livro, 16 foram escritos só com o episódio desta noite. Então, não pode ser coincidência. A forma como o livro foi pensado e trabalhado é muito interessante. Ou seja, eles afirmam, dão a entender que eles passaram a ali ficar em função dessa grande tempestade para explicar os efeitos deletérios da guerra. Essa é a grande ideia, né? Mas nós vamos ver, por exemplo, que muitas outras informações valiosíssimas para a formação de André Luiz e Vicente, que estão se formando como mensageiros, vão trabalhar junto aos encarnados na Terra, né? Essas informações tão importantes para eles, também importantes para nós que estamos lendo as obras. Importantíssimos esses conhecimentos. Só para demonstrar isso, como não foi por acaso. Muito bem. Então, por exemplo, foi dado várias informações a respeito do Campo da Paz. Por exemplo, quando o próprio Alfredo disse que, olha, não se preocupe, à noite hoje teremos grandes ensinamentos importantes e Vicente e André Luiz poderão nos ajudar aqui no trabalho, inclusive assistência ao nosso contingente de sofredores, né? Terão uma grande fonte de aprendizado hoje à noite. Muito bem. Então, eles falam que vão realizar um trabalho junto aos sofredores de Campo da Paz. E no caminho, André Luiz fica muito impressionado com o sistema de segurança de Campo da Paz. Um sistema, é uma espécie de um castelo medieval e tem um sistema de segurança fortíssimo, de defesa e de ataque. Para mostrar, e André Luiz faz essa pergunta, que é importante para nós entendermos que Campo da Paz está localizado numa região de umbral pesado, bastante difícil. E Alfredo usa uma expressão muito interessante para justificar aquele aparato, que Campo da Paz está como se fosse um cordeiro no meio de lobos, para mostrar que aqueles sítios, as criaturas que habitavam aqueles sítios eram profundamente sofríveis e agressivas. Ele utiliza a expressão. São espíritos diabólicos, espíritos profundamente sofredores. Imagine, então, que informação interessante, né? Ainda nesse trabalho de orientação, eles também, no caminho do trabalho que vão realizar junto aos sofredores, passam e encontram em galpões imensos de criaturas bastante sofredores, desequilibrados, completamente desequilibrados, loucos, né? Que são espíritos que são albergados e assistidos no Campo da Paz, e já não situação melhor, mas completamente loucos, não tem a menor noção sequer, estavam desencarnados, etc. E o objetivo foi que André Luiz e Vicente também compreendessem qual era o perfil e a forma de como esses criaturas eram tratados em Campo da Paz. Finalmente, eles chegam no local onde realizarão o trabalho naquela noite, né? E eles ficaram impressionados em galpões lotados de quase 3 quilômetros, onde tinham criaturas que dormiam, como se fossem cadáveres. Dormiam numa situação dramática, em sonhos terríveis. E foi explicado de forma muito objetiva por que aquelas criaturas estavam ali. E para demonstrar o perfil daquelas criaturas que elas se encontravam, foi determinado por Aniceto, que, com instrução para André Luiz e Vicente, eles, usando a percepção deles, entrassem na tela mental de cada uma daquelas criaturas, né? Para compreender o nível de comprometimento que aquelas criaturas se encontraram ali naquela situação tão dramática. Inclusive, André Luiz escuta, entra na tela mental da senhora Domiana e ficou impressionado com o nível de crimes que a senhora cometeu, para ter uma compreensão que perfil era daquelas criaturas que estavam ali. E aí, outras informações maravilhosas, por exemplo, foram dadas informações a respeito da forma dos tratamentos que eram utilizados lá em Campo da Paz para tratar aquelas criaturas difíceis, e foi mostrada uma técnica muito interessante de tratamento, que não é usual aqui e muito pouco utilizada na Terra, que é a técnica de sopro. E foi feita uma explicação muito importante a respeito da técnica de sopro, dizendo que é comumente utilizado não só em Campo da Paz, mas também no nosso lar e por aí vai, mostrando a possibilidade imensa dessa técnica. E, por fim, foi então realizado o trabalho da noite, onde aquelas criaturas sofridas, né? O trabalho a respeito da prece. E é motivo de imensos ensinamentos a respeito dos efeitos profundamente benéficos da prece, mostrando vários ângulos do trabalho da prece, e, ao meu ver, foi um dos capítulos mais completos de informações a respeito da prece que eu li. Informações importantíssimas, né? Mostrando que Deus assiste o homem pelo homem, e esse trabalho da prece foi comandado pelo espírito mais elevado que ele se encontrava, que era Ismália.
Foi mostrado que o efeito da prece coletiva é extraordinário. Na hora que todos fizeram a prece coletiva, pedindo aos céus as bênçãos àquelas criaturas sofredoras, as respostas de imediato vieram. Começou uma chuva de pétalas, né? Uma chuva de pequenos fragmentos brancos que se incorporavam ao espírito de cada uma daquelas criaturas. Estavam solicitando o socorro daquelas pessoas. E André Luiz demonstra que quanto mais elevado era o espírito, mais recepcionava, mais tinha capacidade de receber essas energias sublimes. E após receber, se alimentar dessas energias sublimes, essa energia se misturava com o magnetismo de cada um daqueles que estavam ali solicitando para aquelas criaturas providências, e essas energias em seguida eram jorradas sobre aquele contingente de quase 3 quilômetros e quase 2.000 defuntos, entre aspas, que aquelas criaturas se comportavam como mortos no mundo espiritual, como se isso fosse possível, demonstrando, inclusive, o efeito profundamente benéfico daquela oração coletiva para aquele conjunto importante de criaturas sofredoras. Grandes aprendizados de André Luiz Vicente, e para a gente também, que ainda não temos uma compreensão adequada da importância da prece, né? Depois desses ensinamentos, os capítulos interessantíssimos que mostram a história da vida social no mundo espiritual, né? Que é uma questão muito pouco discutida dentro da doutrina espírita, por exemplo, né? E aí foi mostrado, para mostrar de novo que não foi coincidência a estada de André Luiz Vicente e Aniceto naquela noite, depois do trabalho da prece e outras tarefas muito interessantes, o casal Alfredo e Ismália, que é o diretor do castelo, recebe uma família amiga, especialmente de Ismália, né, que visitava, e sabia que Ismália estava ali. E aí volto a dizer que foi por acaso, acredito eu sinceramente que Ismália, esse espírito nobre, não estava ali por acaso, tem a ver a ida de André Luiz Vicente e Aniceto, porque sabia que Ismália estaria ali, sabia que esse casal também chegaria, chamado casal Bacelar, que eles vivem numa colônia espiritual com o mesmo nome do posto Campo da Paz, é a colônia Campo da Paz, que é distante a cerca de 3 léguas do campo do posto de socorro, do Campo da Paz, ou seja, 18 quilômetros, né? E essa família tem um papel importantíssimo que traz informações preciosas para André Luiz Vicente, porque o senhor Bacelar, que vem ele, a esposa de duas jovens, 2 moças, ele é responsável lá na colônia Campo da Paz, né? Ele chefia uma equipe numerosa de mensageiros, de assistentes, no trabalho de assistência aos encarnados, que é exatamente o que André Luiz Vicente vai fazer. Então, as informações da conversa que é feita, quase uma palestra para André Luiz Vicente, do trabalho que ele desenvolve, é de uma riqueza de informações importantíssimas para André Luiz Vicente, e vou dizer para nós, porque lembremos que André Luiz buscava apontamentos para não lograr a humanidade dessa obra extraordinária. Então, veja, não tem como ser coincidência isso, mostra como é concatenada a obra, muito bem bolada, né? E também uma série de questões importantíssimas, né? Depois dessa conversa profundamente rica do senhor Bacelar com André Luiz Vicente e Aniceto, André Luiz Vicente, passa a conversar com as 2 jovens, Cecília, que é filha do casal Bacelar, e Antonina, Andonina, que, na verdade, ela é sobrinha do Bacelar, que vive em Campo da Paz, esperando a mãezinha dela retornar da Terra, desencarnar, para criar uma nova casa. E aí, informações muito importantes para André Luiz e Vicente, que vão desenvolver o trabalho como assistente e mensageiro na Terra, porque ela desenvolve um trabalho também dessa natureza, junto a jovens reencarnantes. Uma série de peculiaridades importantes desse trabalho. Mas, muito mais que isso, elas trazem muitas informações atinentes, por exemplo, à funcionalidade da colônia espiritual Campo da Paz, que fica localizada na mesma região. Lembra que na fala da semana passada nós trouxemos um mapa, que tem o livro A Cidade do Além, que é 6 camadas da Terra. Portanto, Campo da Paz, o posto, e também a Campo da Paz, a colônia, fica na segunda faixa, vizinho um grau pesado. Tem a Terra, vizinho um grau pesado e as trevas ditas, e logo aquele contingente gigantesco de milhares de colônias espirituais. E por que são ali milhares de colônias espirituais? Porque ali está o grosso dos sofredores, são os doentes, e é natural que as colônias estivessem ali para albergar aquelas criaturas todas. E aí a Cecília, que é a filha de Bacelar, tem uma informação muito interessante.
Segundo ela, a cada 10 quilômetros, entre colônias e postos de socorro, 10 quilômetros tem um posto daquela, que circunda toda aquela região, aquela segunda faixa, chamada de moradia, porque tem várias e várias milhares de colônias naquela região. Essa mesma informação também é dita lá em outras obras, como Diário de uma Morta, né, que Dona Maria João de Deus, a esposa de Chico, fala, a mãe de Chico Xavier, também fala dessa, mais ou menos da mesma questão. E ela disse que de 10 em 10 quilômetros é fundamental, primeiro, para assistir aquele contingente de sofredores imensos, e segundo, também para uma questão de segurança deles, ou seja, se não tiver aquele cinturão de segurança de 10 em 10 quilômetros, ter uma colônia que pode ajudar um ou outro na eventual invasão, as entidades das trevas tomariam de assalto aqueles recantos, aqueles postos, que são, em nome de Deus, são socorridos daquelas criaturas sofredoras. Veja quanta informação interessante. E aí, Cecília traz informações muito importantes sobre a funcionalidade, fazendo por um paralelo da funcionalidade de Campo da Paz Colônia com nosso lar, que ela conhece, que já visitou nosso lar, dizendo que nosso lar vive, realmente é localizado numa esfera muito mais acima. Nosso lar está na terceira faixa, na saída do umbral, ou seja, é um local onde a energia é completamente diferente, o contingente de criaturas recepcionadas do nosso lar é completamente diferente do nosso de Campo da Paz, porque é uma faixa vibracional diferente. E ela faz um paralelo mostrando isso, a funcionalidade, as dificuldades imensas que é em Campo da Paz, a agressividade das criaturas que estão lá fora, da vigilância, da formação delas, ou seja, informações muito importantes. E aí traz informações também muito interessantes a respeito da vida, digamos assim, da vida entre eles, da vida pessoal dos espíritos da colônia. Informações importantes sobre namoro, sobre casamentos, sobre noivados, né? Que André Luiz já tinha, de alguma sorte, falado um pouquinho sobre isso, lá no livro Nosso Lar, quando falar da noiva de Lísias. Então, trouxe informações muito interessantes a respeito de como se dá esses consórcios no mundo espirituais, né? Como é belo, como é bonito, etc, etc, etc. E até a possibilidade de transferência, como aconteceu de uma jovem parente das meninas, de Célia, que casou com um colega que vive em nosso lar, mostrando todas essas possibilidades. Quanta informação rica e importante que elas trouxeram. Então, feito isso, gente, essas informações muito ricas e importantes, vamos então adentrar nos capítulos hoje 31 e 32, só demonstrando que, na verdade, a ida de André Luiz, Vicente e Aniceto, passando para o Campo da Paz, não foi coincidência de jeito nenhum, porque a quantidade de informações postas em 15 capítulos não tem sentido de ser coincidência. Ou seja, tudo foi concatenado para esse casal bacelar ir até lá naquela noite, porque tinha grandes informações importantes para André Luiz, Vicente e para nós, e as próprias meninas tinham grandes informações. Não é à toa também que, na verdade, Ismael estava lá em Campo da Paz. Acredito, sinceramente, que tudo isso foi pré-estabelecido antes da viagem passar por lá, porque tem essa finalidade. Mas a obra ela é tão bem bolada que nos mostra essas contingências com naturalidade para nos trazer esse manancial grandioso de informações de muita utilidade para cada um de nós. Muito bem, então vamos iniciar o capítulo de hoje, que é o 31, Cecília no Alto. Lembra que eles continuam naquela noite agradabilíssima, depois das tarefas todas, aquele papo muito agradável, onde foi recepcionada a família Bacelar em Campo da Paz. Foi dada uma espécie de uma festa de recepção, a alegria de receber, é a vida social que existe também no mundo espiritual. E a gente tem visto também de alguma sorte isso lá no nosso lar, quando Dona Laura, antes de encarnar, recebeu um contingente muito grande de amigos que foram desejar boa sorte, etc, 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 etc. Uma festinha de despedida, né? Então é interessante mostrar essas informações. Muito bem. Então, ok. Cecília no órgão, capítulo 31. Poucas vezes, diz André Luiz, no mundo carnal, tivera o prazer de assistir a uma reunião tão seleta, ou seja, com tanta harmonia, com tanta alegria, onde tudo era, todo mundo estava ali, falava a verdade, porque no mundo espiritual você não dá para esconder quem você é, não existe uma intenção por trás de nada, porque tudo isso seria fácil de detectar. Ninguém mente no mundo espiritual, a não ser que não tenha a compreensão que está desencarnado. Se o camarada, por exemplo, os loucos que André Luiz constatou, falavam coisas tentando enganar, como se, que não tinha consciência que estava desencarnado. Mas no mundo espiritual ninguém engana ninguém, né? Isso quer dizer que é uma reunião tão seleta e tão agradável.
Aí, segundo ele, todos os lustres estavam magnificamente acesos. E lá, em Campo da Paz, o posto, socorro, lá fora, as grandes árvores docemente agitadas pelo vento brando pareciam refletir um clarão lunar. Então, ele está nos trazendo um ambiente tão bucólico, nem parece que está num posto de socorro na região do Umbral Grosso. Entretanto, a harmonia que impera lá dentro é fruto do pensar e do sentimento daquelas criaturas que lá estão. Cria um ambiente de harmonia e de paz. Né? A gente fica imaginando como são as reuniões sociais nas colônias mais evoluídas, a beleza, etc. Bom, olha a informação. Pares graciosos, namorados, marido e mulher, pares graciosos, passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas, né? Diz ele, ou seja, era uma festa que foi para acolher o casal Bacelar, mas foi dito lá que Alfredo e Ismael convidaram vários casais de trabalhadores de Campo da Paz para participar dessa noite alegre, feliz, onde recebia esse grupo de amigos, né? E que trouxe grandes ensinamentos para André Luiz e Vicente. Muito bem. O castelo enchia-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. Cada vez chegavam mais convidados de André Luiz, ou de Alfredo e de Ismael, né? Na festa era aquela alegria. O administrador, que era Alfredo, mostrava-se orgulhoso de confraternizar, seja, de alegria, de confraternização, né? Com os colaboradores diretos da sua obra, ou seja, aqueles que trabalhavam com ele, efetivamente, no castelo, no Campo da Paz. Na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. Quem? O casal Bacelar, que mora na colônia espiritual Campo da Paz, com o mesmo nome, né? O júbilo, a alegria, a felicidade, transparecia em todos os rostos. E eu, André Luiz, né, observava a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social. Ou seja, como é bom você receber quem você gosta, quem você ama, para uma conversa franca, educativa, maravilhosa, sem fantasiar nada, sem ter nenhuma intenção por trás que não seja da alegria de receber, de dar. No ambiente daqueles que começavam a compreender, ele está dizendo, começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros. E aí tem uma observação interessante disso, distanciados da hipocrisia, das convenções aviltantes. Da terra, né? Que muitas vezes a gente vai a determinadas festas por uma questão por uma questão, não vai pelo prazer de ir, vai por uma obrigação, vai por interesses outros, para satisfazer algo, por interesse em algo, em alguém, ou algo dessa natureza. Aqui na Terra é muito comum, você vai por convencionalismo, e não vai pela alegria de participar de algo agradável, né? Ele está dizendo isso lá. Quando ele fala aqui que eles começavam lá em Campo da Paz a compreender a ideia e praticar o amai-vos uns aos outros, aí vem uma explicação muito interessante que está lá no capítulo 16 do livro Nosso Lar, chamado Amor, o Alimento das Almas. E ali, Dona Laura traz considerações, a mãe de Lígia, traz considerações muito importantes a respeito disso. Ela diz com muita clareza que quando Jesus dizia amai-vos uns aos outros no Evangelho, significava alimentai-vos uns aos outros, ou seja, alimentar o espírito. Porque ela diz que, na verdade, o corpo humano o alimento material, que precisa nutrir. O corpo de carne precisa nutrir para andar, para ter saúde e tal. Mas o espírito se alimenta de amor. Né? Se alimenta de amor. Ou seja, o amor é o que fortalece o espírito a seguir a sua jornada. Entende? Então, o amor é o sentimento que, na verdade, alimenta o espírito a continuar a sua jornada no processo de renovação, de transformação. Então, quando Jesus nos dizia amai-vos uns aos outros, quer dizer, alimentar uns aos outros. Segundo ele, a cada vez que a gente encontra amigos queridos, uma conversa franca, amorosa, carinhosa, nós estamos alimentando aquele espírito, fortalecendo aquele espírito a seguir em frente. Né? Dizendo, o ser humano precisa do corpo, do alimento material para nutrir o corpo físico, como o carro precisa da gasolina para andar, mas o espírito precisa só de amor. Então, diz que nesses momentos onde você vai participar de uma reunião de amizade pela alegria, pelo prazer do convívio, um abraço fraterno, uma conversa edificante, você está alimentando essas criaturas. Eles, olha, na terra de Dona Laura, lá em nosso lado, no capítulo 16, na terra a gente tem uma ideia de amor muito restrita. Por exemplo, na questão do sexo, muitas pessoas confundem o sexo como sendo nunca forma de amor. O sexo só é amor se feito com amor. Primeira questão, se não for, não tem nada a ver com isso. Mas mesmo feito com amor, é apenas um fragmento
de amor. Amor tem umas acepções muito grandiosas. Por exemplo, os casais que se afinam, que se amam de verdade, o fato de estar junto, o fato de estar ali, de dar o alimento, dar atenção, fazer aquela coisinha que o outro gosta, de dar uma assistência, de estar próximo, às vezes é muito mais, é uma expressão de amor muito mais forte do que essa questão do sexo. Então, o capítulo 18 vale muito a pena ler com muito carinho o amor, o alimento das almas. É isso que está agora reforçando. Ele não repete, mas diz aqui, as pessoas estão começando a compreender do amai-vos uns aos outros que Jesus falava, que significa alimentar-vos uns aos outros, né? E aquela natureza de reuniões que estava acontecendo em Campo da Paz tinha esse cunho. Todos que estavam ali estavam com o propósito verdadeiramente de se confraternizar. Confraternizar é doar alegria, é abraçar as pessoas, é ter o prazer de estar junto, fortalecendo os laços da amizade, né? Do amor. Então é interessante essa compreensão. Muito bem. Diz ela, conversávamos animadamente, diz André Luiz. Conversaram animadamente quem? André Luiz, Vicente, Cecília e Aldomina, né? Quando Alfredo, ou seja, o diretor de Campo da Paz, nos convidou ao salão de música, ou seja, mesmo no posto de Campo da Paz como aquele, tem um campo de música, tem um salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, ou seja, a esposa do senhor Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, a esposa de Alfredo, parecia encantada com a lembrança da música. Nós sabemos que a música fala a alma. A música tem uma importância muito grande, que a gente está só engateando da compreensão da música. Lembro que lá em nosso lar, André Luiz falava, por exemplo, que é uma determinação do governador do nosso lar, para, por exemplo, trabalhar com a música, porque a música, além de alimentar o espírito da gente, ela nos tranquiliza, ela nos harmoniza. A musicoterapia ela cria um ambiente de harmonia e é muito mais propício ao desenvolvimento do trabalho. Então, a música tem várias acepções, né? Está dizendo isso aqui, muito bem. Dirigimos-nos para o grande recinto, ou seja, o Salão da Música, prodigiosamente iluminado esse salão, por luz de um azul doce e brilhante, ou seja, era um ambiente muito agradável, de uma atmosfera diferente, né? Deliciosa música embalava-nos a alma, diz André Luiz. Observei, então, que um coro de pequenos músicos executava a harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. O instrumento era o mesmo, só que um pouquinho diferente da que na Terra. Olha que interessante. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali. Imagine, 80 crianças. Ali num quadro vivo, encantador. 50 tangiam. Tangiam, gente, é interessante essa expressão. Tangir, instrumento de corda, tangiam, tocavam. Essa expressão é o sinônimo de tocar. Lembra que no interior, nós vamos tangir uma boiada, é tocar uma boiada. Tangir tem esse aspecto. Então, se tangiam um instrumento de corda, imagine, 50 criancinhas tocavam violinos, violoncelo, por aí vai. E 30 conservavam-se graciosamente a posição de canto. Então, 30 cantando, 50 tocando. Imagine que coisa bonita, né? Aí tem essa observação aqui embaixo. Imagina-se como será as esferas mais altas. Se num posto de socorro na região do umbral pesado existir algo tão belo, imagine um evento desta magnitude nas esferas mais elevadas. Não dá nem para imaginar como seria essa beleza, né? E um outro detalhe que aqui também se avulta, né? Que normalmente, quando a gente lê a doutrina espírita, as obras de Luiz se informam, existe colônias espirituais só para crianças. E num posto desse aqui tem a criança. E aí vem uma explicação de pronto essa história. Normalmente são crianças que desencarnam precocemente, mas desencarnam porque eram crianças completistas, ou seja, vêm para cumprir uma etapa do aprendizado deles e dos pais, e desencarnam. Não foi um trauma, algo. Diferentemente de uma criança, por exemplo, desencarna com suicídio, que tem um grave comprometimento. Aí não, vamos para a colônia. Lá na frente, vamos estudar isso, por exemplo, no livro Ação e Reação, onde tem uma colônia espiritual só para crianças que vem na situação traumática, que precisa passar por um processo de restauração, etc, etc, etc. Mas nós vimos vários, por exemplo, as crianças que desencarnam numa situação como essa, por que não volta a ser adulto de imediato, por exemplo? Já que, na verdade, a questão da criança é uma questão meramente, digamos assim, contingencial, que o espírito é eterno e é maduro. Porque, normalmente, o processo, a gente vai ver isso no próximo livro, nós vamos estudar isso,
como é que se dá o processo de reencarnação, é feito todo um trabalho de regressão do espírito. É todo feito um trabalho. E o processo de retorno, esse processo também, é um processo também gradativo. Então, eles passam um processo de toda adaptação. Nós vimos isso, inclusive, em algumas mensagens psicografadas do Chico Xavier, de crianças desencarnadas que estão lá com o do avô, da avó, dos pais no mundo espiritual. Os pais ainda estão aqui, estão lá com o do avô, etc, etc, etc. Essa fase de adaptação acontece. Portanto, existe criança lá em Campo da Paz. Está dizendo que 80 crianças, 50 tocando e 30 cantando. Veja que beleza, né? Essa convivência no mundo espiritual, com as famílias, os avós e as crianças, foi interessante, né? Muito bem. Executavam as crianças, com maravilhosa perfeição, uma linda barcarola. Que barcarola? Barcarola é uma das músicas que eram cantadas pelas gondolezas de Veneza. Tem uma observação aqui, Veneza, para entender. Barcarolas de barcos, né? São músicas cantadas em italiano dos gondoleiros de Veneza. Então, tem observação aqui para não esquecer essa informação, né? Mas que André Luiz não conhecia, era uma barcarola, mas que ele nunca tinha ouvido no mundo quando encarnado, não conhecia aquela música, né? Mas lá soube que era uma barcarola, ou seja, a peça que as crianças estavam cantando e tocando, né? Comovidíssimos, ele ficou feliz com aquela peça muito bem bonita, uma harmonia. Ouviu o administrador explicar. As crianças do posto, dizia Alfredo, o diretor do posto, as crianças do posto são as nossas flores vivas. Realmente, criança é sempre um motivo de alegria em qualquer lugar, e no mundo espiritual não é diferente. Os vários relatos sobre isso são extraordinários. Dão-nos, diz Alfredo, perfume, encantamento, alegrias, suavizam-nos todos os trabalhos. Ele está dizendo, e nós vimos que a natureza do trabalho realizado num posto como aquele é duríssimo, pela própria localização e pelo contingente. Nós vimos o perfil que se recebe naqueles postos de criaturas profundamente sofridas. Então, é um trabalho muito doloroso. Então, eles que as crianças presentes naquelas famílias, eles que suaviza a dureza do trabalho que é feito lá no nosso lar, né? Ou lá em Campo da Paz. Abeirando-nos do órgão, diz André Luiz, sentamos-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismalha, a esposa de Alfredo, né, pediu a Cecília, a filha do casal Bacelar, né? Eu já disse aqui outrora, na semana passada, que Cecília, não obstante viver em Campo da Paz, que é a colônia espiritual daquela região pesada, ela, pelas características dela e pelo conhecimento, demonstra ser um espírito com certo grau de evolução. Está ali contingencialmente, é a minha leitura, contingencialmente, pelo estágio dela, ajudando ao pai que vive naquela função, que nós sabemos que os postos, mesmo os postos de socorro na região e as próprias colônias espirituais nessa região difícil, precisam de espírito mais elevado para orientar os trabalhos, né? E entendo que ela é um espírito que tem um certo grau evolutivo, e aqui essa informação vai nos reforçar, digamos assim, esse entendimento. Muito bem. Ismalha, que é a esposa de Alfredo, pediu a Cecília executasse alguma coisa no piano, né? E ela, de surpresa, disse a jovem, corando-se, ficando vermelhinha, tímida, né, com essa chamada. Mas a senhora, diz ela, vem das altas esferas, com Ismalha, né? Onde a harmonia é santificada e pura, nas esferas de Ismalha, diz Cecília, né? Como poderei eu, dizendo ela, executar para os seus ouvidos ser tão sensíveis, tão belos, etc, etc. Ela disse isso, né? Não diga isso, disse Ismalha. Cecília tornou, sorrindo, a generosa esposa do administrador, Ismalha. A música elevada, diz ela, é sublime em toda parte. Vá, minha filha. Ou seja, ela convidou carinhosamente, porque sabe que Cecília é um espírito que tem um certo grau. Ela não ia convidar, dizendo que a música elevada em toda parte seria... Se ela não soubesse tocar a música, tem uma certa elevação. Está claro aí que Cecília é um espírito com certa elevação e se deduz com facilidade. Vamos ver agora também as consequências disso. Diz Ismalha, lembre, minha filha, o lar terreno de dias mais belos. Olha, essa expressão que ela está dizendo, lembre-se, o lar terreno de dias mais belos, está deixando claramente, André Luiz, eu acho interessante como a forma como ele escreve, deixando claramente que a compreensão, que o conhecimento da amizade do casal Bacelar, especialmente da esposa Bacelar, com Ismalha, vem de muito tempo. Quando ambas eram encarnadas, ela não disse, mas deixa claramente nas expressões vindouras aqui. E quando elas duas eram meninas, moças, que viviam na mesma região. É tão interessante a sutilidade como a André Luiz coloca esses conceitos. Escuta só o que ela diz aqui. Lembre, diz Ismalha,
do lar terreno dos dias mais belos, da infância, de mais belo, né? E antes que a jovem Bacelar perguntasse, Cecília perguntasse qual a peça preferida de Ismália, Ismália continuou. Os serviços musicais do posto lembram-me levam-me a recordar a velha fazenda. Lembre-se que você deve lembrar alguma vez da história, que, na verdade, quando Alfredo quase mata a esposa achando que ele estava traindo ela, devolveu Ismália à fazenda dos pais. Ora, se ela está dizendo, me recorde a velha fazenda, ela está dizendo claramente que o conhecimento que tinha Ismália com a esposa de Bacelar era lá da fazenda, ou eram vizinhos, ou eram amigos, algo assim. Olha o que eu dizer aqui. Os serviços musicais do posto levam a recordar a velha fazenda. Quando voltava do internato, certamente naquela época estava no colégio de padre, de freira, né? Meus pais estimavam as composições europeias. Se ela tem meus pais, é porque ela morava com os pais. Eu era menina, eu era mocinha, né? Olha o que ela diz aqui. Né? Meus pais estimavam composições europeias. E quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília o olhar, né? Os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Aí que eu tenho observação aqui. A origem da amizade com os Bacelar, deixando claramente que a origem da amizade de Ismália com a esposa do Bacelar vem de lá, da infância dela, de quando ela estava com os pais ainda. Tudo bem. Aí ela diz Ismália para a moça, para Cecília, sua mãe, aí a origem da amizade aí, ó, sua mãe deve lembrar comigo, se deve lembrar, porque estavam juntos naquela época, né? Deve lembrar comigo a música predileta de meu velho pai, meu carinhoso pai. Então, assim, quando elas, na verdade, iam ser vizinhas, e quando se a mãe de Cecília lembra, porque convivi com ela, certamente. É muito inteligente como ele escreve, eu acho bacana isso, né? Muito bem. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha. Disse, minha filha, essa música X, porque certamente nessa época Cecília não era viva. Se ela era filha da senhora Bacelar, se ela está lembrando de coisa da infância ou da adolescência delas duas, de Ismália e da senhora Bacelar, a senhora Bacelar foi quem disse a música para Cecília, né? Porque ela não era viva nessa época. Ela está lembrando a época de amizade de Ismália e da senhora Bacelar. Muito bem. Não tem que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha, em voz, e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento, para o órgão, né? Sem hesitação. Muito bem. Com emoção indizível, olha só, aí que eu estou colocando que, na verdade, Cecília não é um espírito rude, não. Com emoção indizível, isso é uma emoção grandiosa. Ouvimos, André Luiz ficou muito emocionado com a música tocada por Cecília. Se é uma emoção indizível, algo de muito especial ela tocou. Ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor, de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes, ou seja, o coral de 80, 50 tocando e 30 falando. Bach, nós sabemos que é Johann Sebastian Bach, o genial compositor alemão. A grandiosidade de Bach, só um parêntese para entender da grandiosidade de Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, esse gênio também alemão, dizia uma coisa muito interessante, falando sobre a genialidade de Bach. Ele disse que os outros compositores eram como se fossem afluentes, e Bach era o oceano. Imagina aí a admiração que ele tinha, a genialidade de Bach, né? Ficou interessante, mostra que, na verdade, a grandeza e a importância de Johann Sebastian Bach para a música erudita, né? Muito bem. Fixei o rosto de Ismália, diz André Luiz, aqui ouvindo quando Cecília está tocando, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam onde? Vagueavam para onde? A lembrança, certamente, da infância ou da adolescência, lá na fazenda dos pais dela, né? Talvez em torno do ninho doméstico. André Luiz deduz, já que ela ouviu aquelas informações, que exatamente essa reminiscência lá da adolescência dela, junto com os pais, etc, etc. Vi enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente. Ao fim da execução. Aí eu tenho que recordar de ver que, certamente, a recordação é um sentimento que nos remete a coisas felizes de antigamente, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, Cecília, diz Ismália, e aí que eu quero tocar no ponto da grandeza espiritual de alguma sorte de Cecília. Olha que interessante. Agora, Cecília, diz Ismália, cante alguma coisa, alguma canção da própria alma. O que é uma canção da própria alma, gente? Isso, autoria. Bota o seu coração para falar. Ela ia tocar música de Bach, magistralmente, todo mundo ficar feliz. Agora cante alguma coisa da sua própria alma, ou seja, põe o seu coração
para fora. Deixe seu coração falar. Olha que maravilha. Falou a nobre senhora, com ternura de mãe. Mostre no seu coração, diz Ismário. E aí, foi bacana. Os senhores de Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se-lhes nos gestos o carinho em que acompanhavam os menores movimentos da filha. Orgulhosos, né, naturalmente, felizes, né? A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Lembra lá da prece Ismael, gente? Na prece você se transfigura. Significa isso. Você demonstra que efetivamente você é. Mostra a grandeza que você é. Ou seja, Cecília entrou em conexão com algo transcendente, algo além, que ela transfigurou-se. Transfiguração significa isso, a conexão que você passa a ter com a espiritualidade. Então começa a situação. Começa então a apresentação dela. Seu belo semblante, diz André Luiz, parecia refletir alguma luz diferente, ou seja, a transfiguração, ela pareceu a luminosidade que efetivamente ela tinha, que vinha de mais alto, ou seja, ela fez uma conexão com o mais alto, ela fez uma conexão, ela colocou seus sentimentos belos, começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora, ou seja, ela começou a tocar não só as notas, a melodia, a harmonia, mas a própria letra era comovedora. A gente fica só imaginando num ambiente como esse, como é que se daria isso, né? Muito bem. A música parecia sair das profundezas do coração. Ela falava com a alma. É exatamente o que pediu Ismael. Ela falava com o coração. E quando você fala com o coração, a emotividade não tem como não aparecer, não é? Quando você fala com o coração de verdade, você coloca os seus sentimentos. Então, ela transpareceu essa beleza. Ela estava pondo para fora esse sentimento do fundo do coração. Mergulhando-nos, diz André Luiz, a todos que o viu, mergulhando-nos em sublime emotividade. Como ela estava falando com tanta emoção, todos que estavam ali captaram essa emotividade que Cecília, não só na sonoridade, na harmonia, mas também na própria, na entonação, como ela colocava a música. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, diz André Luiz, mas seria impossível, não esquecer difícil não, seria impossível repeti-las integralmente. Por quê? Ele diz aqui, no círculo dos encarnados da Terra. Ora, se ele não tem condições de dizer no círculo encarnado da Terra, seria impossível repeti-las, é porque não existem palavras ainda para traduzir na linguagem conhecida nossa o que ela colocou lá. Está claro isso aí. Deu para entender como é interessante? Entendeu, meu amigo Munir? É exatamente isso. Não tinha ainda palavras para colocar, não tinha palavras correspondentes. Por isso que eu digo que, na verdade, demonstra que Cecília era um espírito com certa elevação, que ninguém atinge um patamar de compreensão e de beleza sem ter uma grande espiritual. É interessante isso. Em nenhum momento André Luiz diz isso, mas se deduz com facilidade da forma como inteligentemente ele nos narra essa obra magistral. Como ele nos conduz a umas compreensões interessantíssimas. Pessoal, a sombra da noite, diz ele, não poderia traduzir o revérbero, os clarões. Eu sempre coloco as traduções para a gente entender, da aurora. Mas de algo me lembra, ou seja, algo que ele possa trazer do que ela disse, o que é possível traduzir, ele diz aqui, algo me lembro para registrar aqui, com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Muito bem. Ele começa agora aqui, então, a verbalizar alguma coisa do conteúdo da fala da canção de Cecília. Como se for olha, continua dizendo, como ela, na verdade, tinha uma certa evolução. Como se fora rodeada de claridades diversas em que nos banhávamos, ela estava envolta, por isso que ele fala que, na verdade, ela se transfigurou. Ela recebeu luzes da conexão que ela fez. Cecília cantou com voz veludada, ou seja, acariciante e macia, leve, gostosa. Diz ela, o que André Luiz Fonseca captar me disse. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre os escolhos neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade.
Lembra que lá atrás, quando a Adé Luiz falava se ela tinha morado todo o tempo em Campo da Paz, ela disse que tinha vindo, mas que tinha grandes sonhos, que esperava alguém? É exatamente esse companheiro dela, o amado dela que estava na terra. Essa canção é para ele. Olha que bacana, né? Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim. Porque te fostes ao mundo assim? Volta, amado. Ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor, traga comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim. Vem respirar de novo no jardim da imortal união, junto à espiritualidade, né? Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada, amarei os que amam, para que me abençoes com o teu sorriso. Volta, amado, esqueça a dor e a sombra do passado, volta de novo ao nosso paraíso. Uma expressão do coração, falando do amor que ela tinha por esse moço, né? Quando desferiu as últimas notas, diz André Luiz, vi-lhe o semblante lavado de lágrimas, como se fora banhado em pérola de luz, ou seja, uma grande emotividade dela. Para você ver que a senhora Bacelar, a mãezinha de Cecília, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália, a esposa de Alfredo, e falou: Cecília nunca o esquece, ou seja, o companheiro que está na carne, né, ainda. A esposa do administrador, ou seja, Ismália, mostrando-se extremamente sensibilizada por essa declaração bela de amor, da próprio sofrimento do coração de Cecília, indagou: não tem vocês notícias de Hermínio, ou seja, o companheiro de Cecília? E eu tenho essa observação com a de Cecília, dizendo que o amor é sentimento inquebrantável. Quem ama de verdade, não importa a distância, não importa onde, mas esse sentimento nunca se perde. Nós vamos ver nos relatos maravilhosos aqui de outras obras, André Luiz, de criaturas, como, por exemplo, lá no livro... deixa eu me lembrar o nome do livro. Não esqueci agora o nome do livro. Libertação. Que a mãezinha de Libertação passa 350 anos lutando para restaurar o filho. Não é fácil, né? 350. É um sentimento, é um amor tão grandioso. Quem quebrantável, é um sentimento grandioso demais, né? Muito bem. Então, responde a mãe, a senhora Bacelar, a Ismaia. O pobrezinho, ou seja, Hermínio, o companheiro da minha, de Cecília, o pobrezinho tem vivido de queda em queda, né? Esclareceu a nova interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda. Ou seja, é uma criatura que, infelizmente, vem de tempos em tempos ainda errando, né? Já guardando, por esse motivo, muita mágoa, ou seja, tristeza íntima de Cecília, que sabe que não pode contar ainda com ele onde ela vive, né? E a gente tem tantos relatos disso, né? Tantos relatos disso. Nós vamos ver lá vários relatos, por exemplo, lá no livro Renúncia, quem leu o livro Renúncia, de Emmanuel, a Alcione, um espírito de alta envergadura espiritual que desce às esferas terrestres para acompanhar Pollux, que era o seu companheiro de muito tempo, que vinha várias vezes caída, e ela encarna com ele para ajudá-lo, né? Você vê como esse amor, esse sentimento grandioso, né? Mesmo com todo o risco de não voltar de onde ela veio, de Sirius, um planeta altamente evoluído, e ela veio por amor, esse sentimento grandioso, né? Muito bem. Entretanto, nossa filha, diz a senhora Bacelar, não desanima e trabalha, esse amor forte, né? Incessantemente, cheia de esperança. Ou seja, no porvir, ela tem certeza que encontrará Hermínio, né? Certamente. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao ciclo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina. Claro, de novo, demonstrando que Cecília atingia um certo patamar evolutivo. Que se ela conseguia progredir tanto na arte divina, é esse falar com o coração de que ela falava. Criar essa conexão com as esferas mais elevadas. Certamente. E que bela canção, diz Ismália. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga de Ismália e retrucou: perdoe-me, querida Ismália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra, muito ligado ao companheiro que está lá em sofrimento, né? Ismália, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo da jovem Cecília, conchegou-a ao peito e murmurou: devotar-se, Cecília, não é crime, minha filha, minha boa Cecília.
Aí eu botei aqui a observação que Ismália já passou por semelhante situação em relação ao Alfredo, lembra? Quando ela desencarna numa situação dramática, tuberculosa, abandonada pelo esposo que acusava ela de ter traído e que não foi, separada dos filhos, desencarnou numa situação dramática. Desencarnou ela numa situação de muito sofrimento. E Alfredo, quando soube que efetivamente fora caluniado por Paulo, o caluniador, ficou em desespero, ficou muito tempo nas regiões do umbral, ninguém sabe do umbral das trevas, e Ismael ficou esperando por ele, até resgatar ele, ainda continua nesse processo, porque lembra que ela habita esferas mais elevadas e ele no campo da paz. Não estão juntos ainda. Então, Ismael sabe o que é isso, porque já passou por esse mesmo problema, né? Então, tem que Ismael já passou por semelhante situação em relação à frente. Então, ela sabe do que está falando, né? Conhece muito bem essa dor. E o espírito dessa grandeza espiritual, nós sabemos, se atingir um determinado processo evolutivo, você já passou pelas dores antes, ninguém chega a um patamar evolutivo sem ter passado todas as etapas, né? Não tem nem dúvida, né? Muito bem. O amor é a luz de Deus, diz Ismael, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Certamente, esse sentimento inquebrantável, essa luz de Deus, e é o alimento das almas, segundo diz o livro a nosso lar, né? Esse sentimento grandioso, eu digo que é a força motriz do espírito, que impulsiona o espírito para frente, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Aí nós temos o capítulo 31. Esses últimos capítulos são muito interessantes, que mostram essa beleza dessas compreensões. E aqui nós vamos entrar num capítulo maravilhoso, com uma revelação muito importante a respeito da música celestial. É interessante ter essas compreensões. E aqui as informações desse capítulo é muito interessante. Esse é o último capítulo em que, volto a dizer que eu fiz explicação no começo, 15 capítulos foram escritos nessa tarde e noite que André Luiz, Vicente e Anicete ficaram em Campo da Paz, no posto. Então não foi por acaso, de jeito nenhum, não tenho nem dúvida disso. Muito bem. Veja que maravilha de informação nos traz esse capítulo 32. Num gesto nobre, Aniceto, que é o instrutor de André Luiz e Vicente, pediu a Ismália, a nobre esposa de Alfredo. Pediu que a Ismália que executasse um motivo musical. E aí tem uma peculiaridade. Motivo musical significa fragmento. É interessante essa perspectiva, essa informação. Motivo musical é um fragmento de sua esfera elevada. Por que da sua elevada esfera um fragmento? Porque certamente uma obra talvez completa da esfera espiritual dela não seria compreendida por aquele grupo que estava ali. Porque a esfera de onde ela provém é algo tão extraordinário que é muito possível que todos que estivessem ali, talvez Aniceto, mas a maioria não compreenderia. Por isso que ele colocou um motivo musical. Então é interessante isso. É interessante ter essas compreensões. Que bacana. Está nas entrelinhas, você tem que pesquisar. Eu vou entender o que era motivo musical, é um fragmento. Não é uma completa. Olha que informação interessante. Muito bem. A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão e falou gentil. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. Aí também vem outra explicação interessante. Meu Deus, como é que, na verdade, Aniceto conhecia Alfredo Ismália? Como é que, na verdade, como é que isso pode ser coincidência que, na verdade, Alfredo, que Aniceto, Vicente e André Luiz estiveram lá no Campo da Paz, naquele posto de socorro, lá da região Umbral Grosso, exatamente no período em que Ismália estaria lá, exatamente no período em que Ismália receberia o casal Bacelar. Não é coincidência, a gente certamente foi concatenando as informações todas para que eles passassem para trazer a humanidade e a André Luiz, que não conhecia eles, um monte de ensinamentos importantes e a nós também. Então, se existir todo o carinho de Ismália e Aniceto, essa amizade existe. Ele não diz de onde vem. Não diz se era do trabalho que eles participavam juntos. Não fala nada disso. Entretanto, quando André Luiz chega André Luiz, Aniceto e Vicente chegam ao Campo da Paz, de pronto ele diz, na conversa, ele diz que conhece a história, inclusive, de Aniceto e Ismália. São queridos. A prova tanto que ele, Aniceto, teve digamos assim, a intimidade de pedir a ela uma música e elas que ofereciam, inclusive, a ele. Mostra que existe uma amizade muito forte entre eles e de muito tempo, que eu não explico aqui. Mas mostra que existem laços, como também existem laços do casal Bacelar, especialmente da esposa Bacelar, com o Ismália. Muito bem. Preste atenção que isso é muito interessante para acontecer agora. E ante a nossa admiração comovida, você imagina, se Cecília tocou uma música comovida a todos, imagina a música
desse fragmento da música celestial que ela vai tocar agora. Imagine só. E ante a nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Agora eu fico só imaginando. Imagine nós, qualquer um de nós, participando de um episódio desse, de uma reunião, onde tudo que lá está é no propósito de congregar, é no propósito de alegria da presença. De repente, toca-se uma composição tão extraordinária que leva às lágrimas todos que ouviram. Vamos ver aqui o relato. Tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, diz André Luiz, alguma coisa me arrebatava o sublime. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo ali que André Luiz não entendeu. Arrebatou, levou ele às culminâncias. Ele se sentiu completamente diferente. Eu nunca tinha ouvido nada parecido. Alguma coisa me arrebataram, me levou, me sugou, me puxou. Algo de muito especial está acontecendo aqui que eu não entendo. Ele ficou, pessoal. Olha, estava extasiado, estava no estado de êxtase. Ficou tão maravilhado que o via era tão algo espetacular que ele ficou em estado de êxtase, silencioso. A melodia tecida e misteriosa, que eu não tinha a menor compreensão como acontecia aquilo, era algo tão sublime, que isso que arrebatava o sublime. Estava extasiado, felicíssimo. Então, inundava o espírito em torrente de harmonia divina, ou seja, ele foi tomado por uma emoção que ele desconhecia. Ele não tinha a menor compreensão de onde vinha aquela sensação, aquela emoção, porque era algo que eu nunca tinha vivido. Qualquer um de nós que passar por uma situação, imagina nós, você está num local e de repente toca algo tão especial que você entra em pranto. Eu fico imaginando as cenas. Lembra de quando quem teve a felicidade de ler, por exemplo, o livro Há 2000 anos, quando do encontro sublime de Jesus com Publius Lentulus? Muito bem. Publius caiu de joelhos diante do magnetismo do mestre. Era algo tão forte que eu não conseguia dizer uma palavra. O choro era convulsivo. É claro, não estou comparando naturalmente, de jeito nenhum, mas é algo assim. É algo tão inexplicável, você não consegue entender. Alguma coisa muito especial estava acontecendo. Mas preste atenção que vem mais coisa interessante. Muito bem. Penetrávamos o coração um campo de vibração suavíssimo. Você, não era só a música, não era do ouvido, não, gente. Música não era ouvido pelo ouvido, não, preste atenção. Penetrava o coração um campo de vibrações suavíssimas. Quando fui surpreendido por uma percepção absolutamente inesperada. Olha só, não era pelo ouvido. Com assombro, olha a expressão, com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, ela estava cantando. Mas no seio gracioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Você já imaginou, gente? Você está escutando uma música só tocada e você escuta a letra? Você já imaginou o que significa isso? Ela tocava algo de uma sublimidade que ele não entendia, que não era perceptível pelo ouvido, não, era pelo espírito, espírito, como se fosse uma espécie de telepatia. E ela não cantava nada, mas na própria harmonia da música, ele ouvia a letra. Mas que coisa interessante. Por isso que ele ficou assombrado. Ele ficou com assombro indefinível, que era algo tão indescritível para ele, a expressão dele. Com assombro indefinível, reparei que a esposa não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingiu o sublime. Oração que eu não escutava com os ouvidos. Olha o que ele diz aqui. Não, mas recebia em cheio na alma. Lembra que ele falou que eram vibrações suavíssimas. Espírito a espírito. Gente, o que é isso, gente? Que coisa impressionante, né? A gente não tem nem ideia o que é, na verdade, a música celestial. Nem ideia. Lembre-se que era apenas um fragmento. Não era música, um fragmento. Ou seja, como é que diz aqui no popular, como é que usa a história? Como é que diz? Como é que diz? Dei uma palhinha, mais ou menos isso, guardado as proporções. Dá uma palhinha, ou seja, uma pequena demonstração do que significa, né? É isso, mais ou menos isso, né? Que coisa linda, né? Muito bem. Maravilhoso. Olha isso aqui. Escutar com os ouvidos. Através de vibrações sutis, sim, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, você quer falar de vibrações suavíssimas? Sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. Ela não dizia nada, mas ouvia. A letra estava
na melodia. Você imaginou isso? É sensacional, né? Imagina, imagina o estado de encantamento que Adele estava. Meu Deus, você imaginou a surpresa? Você está num local como esse. Primeiro, daquele ser sublime que ele já tinha visto, já tinha compreensão da grandeza dela, porque ele viu a prece que ela fez lá para os doentes. A transfiguração dela, a beleza, a luminosidade dela. Ele tinha visto isso. E agora, a música de que ela era portadora desse fragmento da música celestial. O Senhor Supremo de todos os mundos. Sim, aí aqui ele traz alguma coisa que ele conseguiu captar da letra que ele ouvia, desta prece que ela não falava, mas que ele ouvia falar no coração dele, que estava na melodia. Dizia mais ou menos assim, segundo ele: o Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dai-nos a tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Imagine que beleza, né? Pai de infinito amor, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito. Volto a dizer, ele estava ouvindo essas verbalizações, essa prece impregnada na melodia, não estava falando nada. Mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, ou seja, o caminho, né? Indica-nos a sagrada realização e que a glória, misericórdia, e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça cânticos, resplandeça contigo a infinita luz. Mane, e até ter que entre parênteses, para você entender, mane significa Deus. Em teu coração misericordioso, a soberana fonte do amor, cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés, no amor sublime da terra e do céu e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado seja para sempre, Senhor. Ou seja, o que ele conseguiu captar daquela harmonia, essa prece sublime, feita, portanto, por Ismália. Agora vamos ver o resultado desta prece. Lembrem-se da prece que ela comandou, coletiva, em benefício dos sofredores lá, daqueles que estavam como mortos dormindo, lembra? O efeito? Algo semelhante vai acontecer aqui. Ou seja, esta prece não verbalizada por ela tem uma resposta. Olha aqui. Que melodia era aquela, diz André Luiz, em êxtase, né? Era aquela que se ouvia através dos sons inarticulados. Não tinha verbalização, não tinha articulação. Que é isso? Que é isso? Ele ficou assustado. Que é isso? Né? Não pôde conter as lágrimas. Imagina a emoção de que alguém que vive essa experiência extraordinária. Não pôde conter as lágrimas abundantes. Cecília, comoveram-nos, ele se tinha sensibilidade com Cecília, Cecília comoveram-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos que ela tinha por Hermínio, né? Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira a oração de louvor como aquela. E aí eu busquei aqui, mais ou menos, para a gente ter uma compreensão muito apagada do que seria essas músicas celestiais. E fui lá no Livro dos Espíritos, questão 251, que nos traz aqui mais ou menos algumas informações a respeito. Diz assim, a questão 251 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são sensíveis à música? A pergunta que é feita por Kardec aos espíritos. O que é que ele diz? Quereis falar de vossa música, da música terrena? Diz o espírito, né? O que é ela, a música divina,
diz ele, diante da música celeste. O que é a música da terra diante da música celeste? Né? Diz ele, a pergunta. Desta harmonia, que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia. Nada da música que tem aqui dá nem uma ideia do que seria essa música celestial, nada. Por isso que, na verdade, Ismalha não tocou a música completa, foi só um fragmento. É a palhinha que eu falei, vulgarmente, é isso que está dizendo aqui. Está exatamente como diz aqui. Nada. Diz ele, continua dizendo. Uma é para a outra, ou seja, a celestial e a música da terra, porque o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender uma outra mais sublime. Ele diz, olha, não adiantaria tocar aqui na Terra uma música sublime e não compreenderíamos. Ora, se a gente nota que muitas pessoas sequer têm compreensão de ter uma música clássica de bela, imagina uma música sublime. É isso que ele está dizendo mais ou menos isso. Muito bem. A música tem para os espíritos, diz aqui os espíritos, encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas, ou seja, a capacidade de sentir o que o outro, que vem do outro. Sensível significa isso, né? Muito desenvolvidos. Refiro-me à música celeste, que é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Olha que coisa interessante. E aqui eu vou nesse magnífica obra, Obras Póstumas de Allan Kardec, que também tem um capítulo que fala da música celestial e da música espírita. Não vou ler, tem muita informação, vale a pena ler. Está aí as informações de Obras Póstumas, o capítulo, etc. Mas ler só um trechinho para você entender mais ou menos o que está acontecendo com a André Luiz, ouvindo essa informação aí, essa música de nossa amiga querida Ismalha. Diz ele aqui, mais ou menos, sobre a harmonia e sobre a música. Diz mais ou menos o seguinte. E agora, ele tinha feito a conceituação sobre a harmonia. Eu não vou ler aqui para não distante. E agora, se considerarmos que a harmonia sai do conceito do espírito, deduzimos que a música exerce salutar influência sobre a alma. E a alma que a concebe, a alma que toca a música, a que a concebe, também exerce sua influência sobre a música. Ou seja, quanto mais elevado for, mas ela coloca um quê pessoal, um toque pessoal. Quer dizer isso. A alma virtuosa, que é o caso de nossa amiga Ismalha, a alma virtuosa, né, que tem a paixão do bem, do belo, do grande, e que adquiriu harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as almas mais endurecidas e de comovê-las. Então, dá para a gente ter uma compreensão muito pálida do que significa essa música celestial. Que não temos... A gente tem só assim, mais ou menos uma ideia por essa palhinha, entre aspas, que, na verdade, nos deu aí a nossa querida Ismalha. Muito bem. Continuando aqui. Depois, quem quiser, só ler os capítulos completos lá de Obras Póstumas, que tem as informações dos celestiais e a música espírita. Informações muito ricas lá de Obras Póstumas, certo? Muito bem. E agora vamos aos efeitos da música tocada por Ismalha. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana, ou seja, a forma como ela levava pela harmonia, o som, a harmonia, a prece feita a Deus, segundo ele, não dá para exprimir isso em linguagem humana. Ou seja, imagine-se a beleza, imagine-se o som que era dessa melodia, que ele nem explica que som era essa. Apenas diz que, no decorrer da melodia, ele ouvia dentro dela, sem ela falar nada, a letra da prece, feita a Deus. Imagine, eu fico imaginando a beleza da melodia em si. Né? Eu fico imaginando isso. A prece tocara-me as recônditas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina, diz André Luiz, como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus. Uma coisa é alguém falar de Deus, alguém que não tem a compreensão do que é Deus. E de uma alma, do espírito, de uma grandeza como aquela, falar de. Naturalmente fala de conhecimento, fala de algo que a gente não conhece. Ele fala com uma entonação, com uma forma completamente diferente. É isso que ele quer dizer. Com a maravilha de seus
suas riquezas espirituais. Ou seja, ela falava de Deus de uma forma e de uma sonoridade. Imagina a delicadeza da voz, a sonoridade, a harmonia, etc, etc. Até que o respeito à telepatia é mais ou menos isso, já que, na verdade, ela não falava nada. E espírito a espírito falava, ele escutava, era mais ou menos isso. E aí entra outra história. Certamente foi importante aquele treinamento feito por André Luiz e Vicente para o aumento da percepção. Lembra que eles fizeram lá no treinamento, lá nos mensageiros, antes da viagem, que foi possível ele mergulhar na tela mental de Ana e ouvir, vê-la, etc, etc. Essa percepção foi importante. Na escuta de Paulo, o caluniador, tudo isso, aumento da percepção vai ser muito importante para o trabalho que ele vai realizar na Terra. Veja que interessante. Certamente, ele só pode certamente captar essa mensagem de Ismalha, porque esse aumento da percepção dele lhe possibilitou isso. Muito bem. E não era só eu que chorava como criança, diz André Luiz. Está chorando como criança. Aniceto, o instrutor, enxugava os olhos de maneira discreta. E algumas senhoras lavavam o lenço ao rosto. Todos choraram com a emotividade que aquela prece extraordinária, aquele som, enfim, aquele fragmento da música celestial que era ouvida naquele recinto, né? Muito bem. Compreendi que a oração terminara porque a música mudou de expressão. Lembra? Que ele falou que antes ele ouvia a música e ouvia a letra. Mas mudou a expressão. Quer dizer que ele compreendeu que a oração terminara. Essa saudação, essa glorificação que ela fazia a Deus terminou ali e continuou no outro tom. Só agora a sonoridade. O caráter heróico cedeu lugar ao lirismo, à beleza encantadora só da sonoridade, diz ele, né? Experimentando a profunda serenidade ambiente, você imagina a harmonia que criou com essas energias sublimes sendo derramadas no ambiente. Experimentando a profunda serenidade do ambiente, olha a resposta. Ela não foi uma prece a Deus? Vi que luzes prodigiosas jorravam do alto. Lembra da prece de Ismael que caiu os flocos? Bom, luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismael. Lembra que a resposta, quando você faz uma prece, vem a resposta que cai sobre quem está fazendo a prece? Todos nós que fazemos a prece tem esse. Claro, cada um recepciona conforme o estado evolutivo. A resposta, envolvendo-a, sobre a fronte. A fronte, que na verdade é no coronário, né? Ismael, observando Ismael, num arco irisado, ou seja, de várias cores do arco-íris, várias cores diferentes, né? Irisado, ou seja, multicor, né? De efeito magnético, ou seja, aquelas energias que vinham, que ela recepcionava, misturava com o magnetismo dela. É interessante isso. O que ela vai fazer é que é interessante. E com admiração e enlevo, está bem levado, né? Observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista de Ismael, espalhando-se sobre nós. Olha que maravilha. Essa glorificação, essa prece a Deus é uma resposta. E ela, ao receber esse tono sublime de Deus, que cai do coração sublime do Pai, que é aquele fluxo, né, como foi dito lá por Aniceto, por Luiz Clarence, no livro Entre a Terra e o Céu, esse fluxo que jorra do Pai, que é o fluxo e refluxo, que dá, se desce e sobe, ela captou essa energia no seu espírito, misturou com o seu magnetismo e transformou nessa beleza. Belas flores, que ela está dizendo aqui, em belas flores azuis, partiam do coração dela. É a mesma história. Lembra quando ela estava fazendo a prece pelos sofredores? Ela recebia as energias no seu tórax, em sua fronte, e jorrava do peito dela a luz que ela recebia com as cores impregnadas com o magnetismo dela, que chegava sobre aquelas múmias sofredoras, que tinham um efeito importante, que começaram a respirar, etc, etc. É a mesma ideia. Aí ela recebeu a energia dos céus, impregnou seu magnetismo e transformou nessas flores, chegava a cada um dos que estavam presentes nessa reunião. Uma coisa linda, né? Ó, belas flores azuis, da cor azul, porque na verdade era a cor da luz que ela emitia, partiu do coração da musicista espalhando sobre nós. Desfaziam-se essas flores, como se fosse feita de cariciosa bruma anilada. Bruma é uma espécie de uma
como é que vou dizer, uma espécie de uma pequena fumaça, como na manhã, aquelas brumas da manhã, bom, é mais ou menos isso. Virava essas luzes, flores azuis, caía sobre cada um deles, e virava tipo uma pequena fumaçazinha azul, anilada que do anil, do azul, né? Continuava, né? Ao tocar-nos de leve, enchendo de profunda alegria. Ela estava doando de si essa energia com o magnetismo dela, do que ela recebeu, misturado o magnetismo dela, estava presenteando todos com flores, que trazia quem estava recebendo dela, do seu coração augusto, esse presente extraordinário de bem-estar de todos. Como recebiu as múmias sofredoras o benefício, ela estava ali beneficiando por carinho e amor, que os todos estavam ali presentes. Olha que maravilha, né? Bacana demais, né? Aí diz aqui, a maior parte das flores cai sobre a Anicete. Por que sobre a Anicete? Fazendo-nos recordar as palavras amigas de dedicatória. Ela não dedicou lá no começo ao Aniceto? Portanto, era maior porque ela dedicou. Ela começou a dizer, dedico essa melodia ao nosso amigo querido Aniceto. Ele foi quem recebeu maior, mas todos receberam, né? Impressionava, hein? Profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando sem cessar do coração dela, né? Sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração com pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Além da beleza das flores, tinha um perfume peculiar. É interessante, né? Que o perfume da caridade, quanto mais você tem para dar, mais está impregnado. Lembra-se? Todos que tinham a felicidade de participar com Chico Xavier, das noites, das cartas consoladoras, ele passava de todo ali psicografando, podia estar com um cheiro terrível. Não, a roupa dele era impregnada de um perfume impressionante. Era exatamente isso. Exalava do espírito, era o cheiro de caridade. É mais ou menos a mesma ideia aqui, guardada as proporções, né? Claro, né? Senti-me tão alegre, diz ele, experimentava tamanho bom ânimo, que não conseguiria traduzir as emoções naquele momento. Ele, o espírito dele alimentado pelas energias sublimes recebidas, ele não conseguia, ele nunca tinha passado uma emoção como essa. Para ele era tudo novidade, mas estava numa felicidade só, diz ele, né? Mais alguns minutos e Ismália terminou a magistral melodia. A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Ela continuava recebendo as energias sublimes, né? De intensa luz. Se ela, na verdade, transfigurou-se, ela mostrou a luminosidade que ela tinha. Alfredo, o esposo dela, avançou, beijou-o no rosto, ao mesmo tempo em que Aniceto lhes respondia, lhe atendia a destros, a mão direita, agradecido. Diz ele, Aniceto, há muito tempo não ouvia música tão sublime como a desta noite, diz Aniceto, exclamou nosso orientador sorrindo. Diz ele, Cecília, a mocinha, a Fis Bacelar, falou-nos do sublime amor terrestre, do amor que tem por Hermínio. Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz, aí é que eu estou dizendo agora, com essa expressão de Aniceto, coroa, quer dizer que eles não passaram em Campo da Paz por acaso, não passaram uma noite por acaso. Aí diz aqui, diz Aniceto, ideia feliz a de permanecermos no posto, ou seja, não foi uma coisa programada, porque tinha tanta coisa importante para acontecer para o aprendizado de André Luiz e Vicente, e para lograr nós através do livro, que não foi coincidência. Feliz ideia feliz de permanecer. Então, foi uma ideia, não foi coincidência. Aqui é a confirmação. A ideia feliz de permanecer no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade, porque recebemos Bacelar e tal, e também de Aniceto, de Alfredo e Ismália, né? Que nos revigorou o bom ânimo, diz ele. Tudo isso nos revigorou. Aproximaram-se os Bacelários, o casal Bacelar, que vinha da colônia espiritual Campo da Paz, eminentemente comovidos. Que maravilhosas flores nos desse, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, que era amiga de Ismália, desde a adolescência, né? Abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho repleto de energia nova. Por que voltar de energia nova? Porque o amor é o alimento das almas, como diz lá a dona Laura no livro Nosso Lar. Ela alimentou o espírito de todos que estavam ali, com seu amor, com as energias que colocou. Seu amor alimenta as almas, ela distribuiu o amor dela ali com todas aquelas pessoas que ali estavam. Observação minha. Acrescentou o senhor Bacelar sorridente, que saíram todos energizados, fortalecidos com o que receberam naquela noite, né? A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilos fizeram. Estavam todos jubilosos, alegres, felizes com esse belo presente recebido. A melodia de Ismália constituía singular
presente do céu. E foi. Todos estavam felizes, o júbilo de todos, a alegria era contagiante. A alegria e o ânimo transpirava em todos os rostos. Observando que Anicete se retirara para um canto do salão, André Luiz não é curioso em nada, né? Procurei o ansioso, doido para saber o que está acontecendo, porque não tinha explicação ainda do que está acontecendo. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias, que harmonia era aquela, que prece era aquela, das luzes e das flores. Ele estava doido para ter explicação de Anicete. Antes, porém, da interpelação, antes, porém, da interpelação do aprendiz, o orientador, CN7, amigo sorriu amável e explicou: conheço sua sede, André, de informações, tanto para ele, mas também para trazer para a gente no livro. Não precisa perguntar, diz ele. Impressiona-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo, de Alfredo, a esposa dele? Não precisarei alinhar esclarecimento, diz Anicete. A explicação é simples, mas de uma beleza. Recorda de Ana, diz ele, que Ana, aquela senhora sofredora, que ele entrou na tela mental dela, que viu aquele assassinato terrível? Recorda de Ana, a infeliz que dorme nos pavilhões, entre pesadelos cruéis? Lembra de Paulo, o caluniador de Ismália e Alfredo, que está lá louco ainda? Lembra de Paulo, atormentado? Não os viu carregando pesados fardos mentais, ou seja, eles estão ali com o produto do que plantaram. Estão colhendo isso. Fizeram grande mal, estão hoje colhendo isso. Não tem como. Cada um deles, ou cada um de nós, diz Anicete, traz no caminho da vida os arquivos de si mesmo. Ou seja, nós, que somos nós, a junção de tudo que fizemos no passado. Nós que estamos hoje aqui, somos a junção de tudo do passado. Nós somos o complemento. Chegamos até aqui, mas toda a história, nós somos uma somatória, nós somos um resumo da nossa história. Nós somos um resumo da nossa história. O que ele quer dizer isso? Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Então, Ismália está distribuindo aquilo que ela a colheita do que ela plantou até aqui. É isso que ele quer dizer. Ismália já amontoou muitos tesouros, E as traças não roem e o ferrugem não corrói, dizendo aqui, né? Ela amontoou muitos tesouros, o coração dela está impregnado desses tesouros. Ela pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. Aí tem cada um dá o que tem, e não é fato, né? Nós podemos interceder pelos outros. Lembre que a mãezinha de André Luiz não intercedeu pelo filho. Todos podemos. Ela aqui no coração dela, e podia presentear os amigos com essas bênçãos sublimes, e assim que ela fez. Então, aqueles Ana e Paulo, atormentados, porque é a colheita dos sofrimentos que plantaram a vida inteira, e ela deu daquilo que ela tinha de melhor, deu com muito amor a que estavam presentes. Mas a luz, diz Anicete, a luz que vimos, que caiu, que ela recepcionou no coronário dela, a luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior. Aquela mesma da prece que foi feita pelos sofredores. Que é exatamente esse fluxo, o tono de Deus que jorra, esse fluxo para cima e para baixo o tempo todo. Né? A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior, a mesma lá da prece que ela fez pelos sofredores. De maneira incessante, esse tônus, né? Inundando os caminhos da vida, mas a melodia, a prece e as flores, diz ele, constitui sublime criação desta alma santificada. Ou seja, o que quer dizer com isso? Essa luz cai sobre todos nós, cara. Diz lá o Espírito de Verdade que Deus assiste os bons e os maus do mesmo jeito. Essa luz cai para todos nós o tempo todo. Entretanto, a capacidade de recepcionar de cada um de nós aí é diferente. Quanto mais evoluído, mais recepciona. Nós vimos isso lá na prece que Ismália fez no favor daquelas criaturas. Ela que mais recebeu, porque ela ficou mais elevada. Ela recebeu muito mais quantidade da luminosidade. Os pobres trabalhadores, alguns obscuros, recebiam um pouquinho mais, recebiam, todos recebem. Se tem o desejo de servir, recebem. Mas quanto mais evoluído, mais recebe. E muito mais do que isso. O que ela quer dizer com isso? Ela recebeu a luz sublime de Deus, mas a melodia, a prece e as flores é o fruto da riqueza do tesouro que ela tem, do magnetismo dela. Ou seja, essa luz sublime, impregnada com o magnetismo dela,
fez a melodia, a prece e as flores, é o fruto do tesouro que ela tem. Então, ó, constitui sublime criação dessa alma santificada. Olha, ela, diz ele, dizendo assim, ela repartiu conosco, neste momento, uma parte de seus tesouros eternos, ou seja, da riqueza do seu magnetismo que ela reconquistou. Ela deu do dela impregnado com o recurso que vem sublime de Deus. Olha que maravilha. As luzes estavam impregnadas com o magnetismo de Ismalha ou o tesouro de Remontor. Essa é observação minha. É exatamente isso, gente. Ela recebeu as energias sublimes que jorravam dos céus como resposta à prece que fez, e essas energias que ela captou no seu espírito, impregnado com o seu magnetismo grandioso de espírito elevado, criou essas energias sublimes e pôde nos dar esses fragmentos, ofertar o fragmento dessa música sublime, impregnados com o seu magnetismo maravilhoso, beneficiando a todos que estavam presentes. Que beleza, né, gente? Quanta informação rica. Essa obra, quanto mais a gente lê, mais a gente se encanta com os conceitos, com as informações. É uma obra maravilhosa. E aqui a gente conclui os capítulos exatamente, dos 15 capítulos que André Luiz, Vicente e Anicete passaram em Campo da Paz, que eu ouso dizer que não foi por acaso, muito pelo contrário. Foi muita informação importante junta, que não pode ser consciência, mas exatamente concatenada de forma que a gente pudesse assimilar, beber nessa fonte sublime, dessas águas, lustrar de nosso espírito, né, com tanta informação importante. Se tem alguém tiver alguma dúvida, por favor, façam para a gente poder esclarecer. E na próxima semana nós vamos começar a trabalhar os capítulos onde finalmente André Luiz, Vicente e Aniceto chegam à Terra para cumprir a missão que eles foram estabelecer. Mas com esse riquíssimo aprendizado logrado nesse posto de socorro que fica na região Lindeira do Umbral. Tá certo, meus irmãos? Então, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição.